Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O irmão da mídia puder ligar o teclado aí para mim, com a nota dó. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Está escrito assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, em algumas traduções vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve a sua cabeça. Pai das luzes, nós estamos, Senhor, na Tua presença, clamando, Senhor, ao Teu nome, porque agora, Senhor, nós vamos mergulhar na Tua palavra. Nós somos carentes, Senhor, de ouvir a Tua voz e a instrução do Senhor ao nosso coração. Por isso, Senhor, leva cativo todo pensamento a serviço de Cristo e que a nossa atenção venha estar centrada na Tua palavra esta manhã. Fala conosco, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. No nome de Jesus, e confronta os nossos corações para que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos. No nome de Jesus, fala com a gente, porque a Tua voz nos direciona. Quebranta os nossos corações e que o nosso coração venha a ser solo fértil para a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos essa manhã, oh Deus, sobre inconformados. Não é só um slogan. Inconformados. Não é só um slogan. Romanos é a epístola mais longa, mais teológica e mais influente de todas as epístolas escritas por Paulo. É a epístola mais sistemática de Paulo e a teologia por excelência do Novo Testamento. Inclusive Lutero é quem vai chamar Romanos de a Catedral da Fé, por conter todas as doutrinas que são fundamentais à fé em Cristo, a fé daqueles que se dedicam à palavra que Jesus liberou, dizendo: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A Epístola aos Romanos foi escrita em aproximadamente 56 e 57 depois de Cristo, enquanto Paulo ainda estava na cidade de Corinto. E ele desenvolveu a epístola em um compêndio de assuntos muito variados, mas se pudéssemos resumir ela em 3 assuntos, ela seria uma escrita a um público predominantemente gentil, porque os romanos não tinham contato tão profundo com a cultura judaica. Aliás, Paulo é o apóstolo dos gentios. E ele vai escrever os capítulos 1 a 8 na tentativa de educar os romanos nas doutrinas básicas em relação à salvação. Depois dos capítulos 1 a 8, quando ele vai falar das doutrinas básicas à salvação, ele vai falar nos capítulos 9 a 11 sobre a descrença dos judeus em Jesus e como essa descrença nos beneficiou, como essa descrença
dos judeus, na divindade de Jesus, na messianidade de Jesus, nos beneficiou abrindo porta para que nós também fôssemos enxertados na videira. E por último, ele escreve dos capítulos 12, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 13, sobre a questão prática da fé. Então ele escreve para que a igreja pudesse compreender os princípios gerais da vida cristã, e ele transpareceu o seu desejo, nesses últimos capítulos, de que eles compreendessem e colocassem em prática tais princípios. E o capítulo de número 12, que nós lemos, ele vai tratar sobre relacionamentos. O capítulo 12 de Romanos, ele vai tratar sobre relacionamentos. E ele vai destacar 3 tipos de relacionamentos. Primeiro tipo, o nosso relacionamento com Deus, ou seja, o nosso relacionamento vertical. E o segundo e o terceiro tipo dizem respeito ao nosso relacionamento horizontal. O segundo tipo, ele vai tratar o nosso relacionamento com outros cristãos, o nosso relacionamento de unidade com a igreja, até porque há diferença de intensidade de relacionamento e de manifestação de amor nos diferentes níveis entre a igreja e aqueles que estão fora da igreja. E o terceiro tipo são o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Como se expressa essa diferença entre o nível de relacionamento com os outros cristãos e o nosso relacionamento com os que estão fora da igreja? Simples, pela manifestação dos mandamentos de Deus. Quando ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para quem ele está dizendo isso? Para todos que estão próximos de nós. Então, com todos aqueles que nós nos relacionamos, nós amamos como a nós mesmos. Mas em João capítulo 15, salvo engano, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Quem são uns aos outros aqui? É a igreja. Então, o próximo, os que estão fora da igreja, eu amo como a mim mesmo. E a igreja eu amo como Cristo nos amou. Porque Jesus está pregando o sermão, quando ele dá o novo mandamento, no cenáculo. São as palavras finais de Jesus e ele está pregando para um grupo seleto. Qual é o grupo seleto? Os 12. E os 12 estão reunidos, ouvindo a mensagem, quando Jesus diz: amem uns aos outros. Quem são uns aos outros? A igreja. Então, a diferença na manifestação do relacionamento no nível interpessoal com a comunidade externa e com a comunidade interna, ou seja, fora e dentro da igreja. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai iniciar o capítulo nos versículos 1 e 2 falando sobre o nosso relacionamento com Deus. E ele vai iniciar e vai falar sobre a nossa entrega a Deus. Em primeiro ponto, ele vai iniciar o seu discurso dizendo: se ofereçam a Deus. E note que esse primeiro ponto, ele vai nortear todos os outros relacionamentos, porque se eu falhar no meu relacionamento com Deus, eu vou falhar em todos os outros níveis de relacionamento. Se eu não me relaciono com Deus de maneira apropriada, eu não vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu não vou conseguir amar os meus irmãos como Cristo nos amou. Então, independente de qual seja o nível de relacionamento, se eu falhar no meu relacionamento com Deus, eu falho em todos os outros. Significa dizer que se eu não me relacionar com Deus como eu devo, eu não serei o ministro que Deus deseja que eu seja.
Se eu falhar no meu relacionamento com Deus, eu não serei o esposo que Deus deseja que eu seja. Se eu falhar no meu relacionamento com Deus, você não será a esposa que Deus deseja que você seja. Se você falhar no relacionamento com Deus, se nós falharmos no relacionamento com Deus, nós não seremos os filhos que Deus deseja que nós sejamos. Então nós precisamos ter um foco no relacionamento com Deus, porque na medida em que nós nos relacionamos com Deus, todas as outras coisas funcionam. Sabe por que muitas áreas da nossa vida estão travadas? Porque nós não nos relacionamos com Deus como deveríamos nos relacionar. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, a vida flui. A vida flui. Então ele vai começar dizendo, se ofereçam a Deus. Ele vai ainda dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, eu digo a vocês, pelo amor de Deus, se ofereçam a Deus. E a palavra apresenteis aqui vem do grego paristeme, que significa ofertar. Ele está dizendo, se ofertem a Deus. Vocês são uma entrega de oferta ao Senhor. E por que isso é importante? Simples, porque antes de eu entregar qualquer coisa a Deus, Deus me aceita ou me rejeita. É simples, nós vemos isso na Bíblia Sagrada quando nós vamos ver o primeiro relato de oferta em Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que ao cabo de dias, Abel trouxe das primícias do seu rebanho, das gorduras do seu rebanho, o que havia de melhor. E também Caim apresentou o fruto da terra. O Senhor se agradou de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou o Senhor. Então Deus recebeu quem primeiro, o ofertante ou a oferta? O ofertante. Por que Deus recebe primeiro o ofertante? Porque quem eu sou conta tanto ou mais do que aquilo que eu entrego. Isso significa dizer que se eu entrego uma canção sem me entregar a Deus, não adianta de nada. São palavras vazias numa melodia bem arranjada. Se eu prego uma mensagem ao Senhor, entrego a minha mensagem a Deus, mas não me entrego ao Senhor, a minha mensagem é vazia. Ainda que ela produza frutos nas pessoas, ela não vai resultar em galardão a mim, porque eu não me entreguei. Então, Deus requer que nós nos entreguemos a Ele, porque nós somos oferta ao Senhor. Deus requer que antes que nós entreguemos os nossos títulos, as nossas habilidades, os nossos dons, aquilo que nós sabemos fazer e aquilo que nós podemos fazer, nós nos entreguemos. Porque quando nós nos entregamos, aquilo que nós entregamos a Deus passa a ser aceito. Passa a ser aceito. Agora, para nós sermos aceitos por Deus, a oferta tem requisitos. Porque ele diz, eu rogo-vos que, pela compaixão de Deus, que entregueis o vosso corpo. Então a entrega sou eu. Mas para ele me receber, tem exigência. Qual a exigência? Primeira característica do culto ou do sacrifício que Deus aceita, é o sacrifício vivo. Porque em Salmos de número 115, versos 17 e 18, a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre louvamos ao Senhor. Nós entregamos culto, nós podemos nos entregar a Deus porque nós estamos vivos. Tem gente procurando motivo para adorar a Deus, motivo para vir à igreja, motivo para cultuar, e é por isso que a gente aqui e acolá fica buscando estratégia. Coloca culto da conquista, culto da libertação, culto do amigo, culto daquilo, culto disso, para tentar motivar as pessoas a estarem na igreja, quando na verdade o simples fato de nós estarmos vivos
já deveria ser um motivo para nós estarmos na casa de Deus, levantando as nossas mãos e dizendo que Ele é santo, poderoso, glorioso, imbatível. O primeiro ponto, a primeira característica é o sacrifício vivo. Nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele ofereceu a nós, mas porque Ele nos deu vida. Então não é por causa do carro, não é por causa da casa, não é por causa da cura, não é por causa do milagre, não é por causa da libertação, não é por causa do salário, é por causa da vida. Você abriu os olhos, respirou, você tem motivos para louvar e adorar ao nome do Senhor. O primeiro ponto, a primeira característica é vivo. Você está vivo? Então Deus te aceita. Mas essa característica só, isolada, está incompleta. Precisa estar vivo. Tem alguém vivo aqui essa manhã? Então Deus lhe recebe. Mas essa característica solta está incompleta. O sacrifício precisa ser vivo. Em segundo lugar, precisa ser santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, está escrito: sede santos porque eu sou santo. Deus requer de nós santidade porque santidade não é o que Deus tem, é quem Deus é. E olhe para cá, nós podemos muito bem, não que eu recomende fazer isso, rebaixar os nossos padrões para nos relacionarmos com certas pessoas. E tem gente que até faz isso e recebe menos do que merece porque já está acostumado. Se liberte disso, irmão. Não rebaixe o seu padrão para relacionar-se com certas pessoas. Mas por mais que nós façamos isso, Deus não faz. Deus não baixa o seu padrão para caber no nosso. É nós que temos que subir para caber no padrão de Deus. E aliás, Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu Filho para que quando Ele olhasse para nós, Ele olhasse para o sangue de Jesus sobre nós. Então você quer ser grato ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz, para que quando Deus olhasse para nós, Ele visse o sangue de Jesus. Busque ser melhor todos os dias. Porque, aliás, nós não veremos a Deus se nós não nos santificarmos. Em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, diz: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vê a Deus sem santidade. Ninguém se relaciona com Deus sem santidade. E o que é ser santo? Alguém pode dizer, vem do hebraico kadosh, e kadosh significa ser separado. Mas ser santo é muito mais do que apenas ser separado. Porque alguém pode basear a sua santidade em se afastar de certas coisas, quando na verdade santidade não se resume a isso. Alguém pode dizer assim: eu sou santo, por quê? Eu não vou na quermesse, eu não bebo, eu não fumo. Lógico que tudo isso faz parte, tá ok? Não vá beber, não vai fumar, tá ok? Não vai falar que eu disse que pode. Tudo isso faz parte, mas a santidade não se resume a se separar, porque ser santo, na verdade, a definição correta e a melhor é ser íntegro. Ser santo é ser íntegro. E o que é ser íntegro? Alguém sabe? Ser íntegro é ser inteiro. Então significa que ser santo é não ser pela metade. E aí nós entendemos que ser santo é muito mais do que apenas se separar, porque eu posso separar apenas certas áreas da minha vida e deixar outras, mas quando eu entendo que santidade é ser íntegro, é ser inteiro, eu entendo que eu não posso consagrar certas áreas e deixar outras, porque eu preciso me dedicar integralmente a Deus. Isso significa dizer que se a sua segunda-feira o seu domingo é de Deus, mas a sua segunda não é, se a sua quarta é de Deus e a sua sexta não é, você não é santo, porque quem é santo é inteiro. Quem é inteiro entrega completamente a sua vida aos domínios de Deus. Ser santo não é nunca errar, mas é me entregar por completo. Isso significa dizer que todas as áreas da minha vida pertencem a Deus. A minha área emocional, a minha área financeira, a minha área espiritual, os meus relacionamentos, tudo que eu sou pertence a Deus, e essa é a verdadeira santidade. Isso é o que Deus recebe quando eu me entrego por inteiro. Quando eu consagro só um dia da semana
ao Senhor e os outros dias eu vivo como eu quero. Quando eu lembro de Deus só nas 2 horas de culto, significa dizer que eu não sou inteiro para Deus. E se eu não sou inteiro para Deus, eu não sou santo. E se eu não busco santidade, o meu culto não é santo. E se o meu culto não é santo, Deus não recebe. Isso significa dizer que se você é pela metade em todas as áreas da sua vida, nem aquilo que você oferece no culto Deus recebe. Se você está se entregando para Deus pela metade, significa dizer que até as 2 horas que você gasta aqui no domingo estão perdidas. Porque ou nós nos dedicamos a Deus integralmente, corpo, alma e espírito, ou nós estamos perdendo o nosso tempo. E não existe nada pior do que um crente que vive pela metade. Sabe por quê? Porque o crente que vive pela metade não desfruta nem dos prazeres da terra e nem vai entrar no céu. Não existe pior perda de tempo. Então seja inteiro. Decida sair de cima do muro. Porque Deus está nos convidando a nos entregar diante da sua presença. Deus quer que você entregue tudo que você é, tudo que você pode, todo o teu fôlego. Deus quer que as suas canções sejam mais do que palavras, mais do que melodias, mas que o nosso louvor seja reflexo da nossa vida, que a nossa oração seja reflexo da nossa vida, que aquilo que nós entregamos não seja apenas algo que nós deixamos voltar, mas seja parte de quem nós somos. Parte de quem nós somos. É por isso que entregar algo a Deus é muito profundo, porque quando nós entregamos a Deus nos moldes que Ele requer que nós nos entregamos, nós não estamos deixando uma cédula de dinheiro, nós não estamos deixando uma canção, nós não estamos deixando uma mensagem, nós não estamos deixando um glória a Deus, nós estamos deixando parte de quem nós somos. Por isso que Deus está insistindo através da voz do apóstolo Paulo: se entreguem como sacrifício vivo e santo a Deus, se entreguem por completo, porque quando nós nos entregamos por completo, nós estamos deixando parte de quem nós somos no altar para Deus, para o Deus que se entregou por completo para nós. Entende isso, irmão? Nós precisamos nos entregar por completo a Deus. E a última característica é ser agradável. E a palavra agradável vem do grego euarestos, que significa aceitável ou muito agradável. Por que é agradável a Deus? Porque é vivo e santo. O sacrifício só é agradável a Deus porque é vivo e porque é santo. E aí Deus recebe. E o que Ele recebe é o nosso culto racional. E a palavra culto aqui, a palavra culto vem do grego e ela significa serviço, retribuído por salário. Sabe o que significa dizer isso? Que nada do que nós entregamos a Deus é perdido. O pastor Jackson, quando estava ministrando a oferta, disse até uma frase interessante, que o altar ele não toma, o altar devolve. Porque tudo que nós entregamos a Deus de coração é recompensado. Não que nós devamos fazer pela recompensa, mas quer dizer que Deus tem prazer em abençoar aqueles que se entregam por completo. Existem, meus irmãos, 2 tipos de pessoas abençoadas. Existem 2 tipos de abençoados, vamos dizer assim. O primeiro é o mendigo de milagre. Aquele que não se relaciona com Deus e só pede. E a Bíblia diz: quem pede? Quem pede? Quem pede? Então, o primeiro tipo de abençoado é o mendigo de milagre. E o segundo tipo? O segundo tipo é o quem Deus tem prazer em abençoar. Quem Deus tem prazer em abençoar? Quem se entrega por completo. Porque quem se entrega por completo recebe da bênção de Deus.
Eu quero dizer que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, mas Ele pode fazer isso porque Ele tem prazer em fazer na sua vida. Ou Ele pode fazer simplesmente porque você está insistindo. E quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate, abre. Que tipo de pessoa abençoada você quer ser? Deus quer lhe abençoar, Deus quer abrir porta. Mas não existe, irmão, coisa mais maravilhosa do que Deus abrir portas que você sabe que precisa, mas não pediu. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em surpreender quem se entrega ao Senhor. Isso significa dizer que quando você der o seu máximo, quando você entregar tudo de quem você é a Deus, Ele vai te surpreender todos os dias da sua vida. Você vai acordar de manhã, o telefone vai tocar, a bênção vai bater na porta e você vai dizer: eu não pedi isso. Mas Deus tem prazer em abençoar quem se entrega. Deus tem prazer em abençoar quem entrega o seu culto racional. Há uma recompensa de Deus para você. Eu quero liberar essa palavra a você. Se você acredita, receba. Quando você entregar ao Senhor tudo que você é no altar de Deus, você não vai precisar mais correr atrás de bênção. As bênçãos do Senhor correrão. Você vai tentar fugir, mas elas vão te alcançar. Você vai dizer: mas Deus, eu estou tão abençoado. E Ele vai dizer: então reparte com alguém, porque eu tenho prazer em abençoar a sua vida. O culto racional é o culto que tem recompensa. Mas o que é prestar um culto racional a Deus? Simples. Para o apóstolo Paulo, culto só é culto. Porque alguém pode pensar assim: prestar culto racional é prestar culto com entendimento, com a razão. Mas em alguns momentos, e principalmente eu sou um dos tipos de pessoas que tem essa dificuldade, a nossa razão pode nos atrapalhar, sabia? Principalmente quando nós queremos definir. Eu gosto daquele culto bonitinho. Tem hora para começar, hora para acabar. Se passa do horário ali, eu já fico em cima. Entende? Eu gosto desse culto arrumado. Mas e se o Espírito Santo quiser estender? Às vezes o relógio passa, eu passo mal, mas o Espírito Santo está trabalhando. Aí ele fala: fica quieto, Guilherme. Aleluia. Então, às vezes, a nossa razão nos atrapalha. Então, o que é o culto racional? O culto racional é simples, é o culto que é sentido no corpo. O culto racional é o culto que eu presto com todo o meu ser. Porque na linguagem do apóstolo Paulo, o culto precisa, ou aliás, o culto só é culto quando sentido no corpo. Eu preciso externar a minha adoração a Deus. Então, culto só é culto quando eu dou glória a Deus. Culto só é culto quando eu louvo. Culto só é culto quando eu levanto a mão. Culto só é culto quando eu bato palma. Culto só é culto quando eu pulo. Quando eu falo faço aquilo que o Espírito Santo está me impulsionando a fazer para extravasar a alegria do meu ser. Então, meu irmão, não tenha vergonha de fazer aquilo que o Espírito Santo está lhe impulsionando a fazer, porque aqui é um ambiente de adoração. Aqui é lugar de pular, aqui é lugar de saltar, aqui é lugar de dançar, aqui é lugar de correr, dentro daquilo que nós somos, da manifestação da nossa personalidade. Manifeste a sua alegria de servir a Deus no seu corpo. Tem gente que é mais quietinho, levanta a mão, tem gente que grita, tem gente que pula, tem gente que sapateia, tem gente que rodopia, tem gente que dança. Quem sou eu para limitar a sua forma de extravasar a alegria diante da presença do Espírito Santo? Independente de qual seja a sua forma, se você é mais tímido, se você é mais, se extravasa mais na presença de Deus, sinta o culto no seu corpo. Porque culto só é culto quando sentido no corpo. E aqui precisa estabelecer o ponto primordial, o ponto principal, que é a razão. Porque eu não saio pulando sem saber por que eu estou pulando. Aí que a razão entra.
Eu faço isso intencionalmente, até porque o Espírito Santo não toma a nossa consciência. Por que eu estou rodando? Não sei. Por que eu estou pulando? Não sei. Não, isso não cola. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Por que eu estou pulando? Porque eu senti uma alegria muito grande no meu coração. Porque eu estou rodando? Porque eu estou sentindo uma euforia muito grande da presença do Espírito Santo. Porque você está gritando? Porque eu estou extravasando a alegria de ter sido salvo por Jesus. Culto só é culto quando sentido no corpo. Às vezes eu olho, meus irmãos, eu sinto uma raiva muito grande dentro de uma ira santa. Uma ira santa. Eu estou lá no fundo, aí do nada, eu dou aquele grito, os irmãos olham para trás. Uma vez ou outra eu cutuquei e falei, você esqueceu que a igreja é pentecostal? Olha para frente e dá seu grito também. Pronto. Eu dou o meu glória a Deus, o povo fica olhando para mim. Eu sei que está no lugar errado. Aqui é lugar de gritar, aqui é lugar de pular, aqui é lugar de louvar, porque nós éramos um povo perdido, nós éramos um povo sofrido, preso dentro das nossas limitações e pecados. Alguns tentaram tirar a própria vida, alguns vieram dos vícios e das drogas, alguns foram levantados da sarjeta, alguns passavam o carnaval inteiro pulando e saltando na presença do diabo. E agora que Deus nos resgatou, nos levantou, nos curou, nos deu remédio, nos deu vestes novas, eu vou limitar a minha adoração. Extravase na presença de Deus, porque aqui é lugar de adorar ao nome do Senhor. Aqui é lugar de falar línguas, aqui é lugar de levantar a mão, aqui é lugar de ficar de pé, aqui é lugar de correr, aqui é lugar de dançar no Espírito, aqui é lugar. Só adora quem sabe de onde foi tirado. Só adora quem sabe de onde foi tirado. Se você não sabe de onde veio, é por isso que você questiona. Por que gritar tanto assim? Por que falar tanto assim? Por que tanta emoção? Por que vibrar tanto? É porque você não sabe de onde foi tirado. Você não tem consciência de que você estava caminhando para o inferno e Jesus te resgatou. Culto só é culto quando sentido no corpo. E aí ele vai trazer o segundo ponto. O segundo ponto é: não vos conformeis. Ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra conformar, isso aqui é um alerta muito sério. A palavra conformar, ela vem do grego e ela significa conformar-se ao padrão do outro. Moldar-se de acordo com. Quando o apóstolo Paulo diz não vos conformeis, ele está dizendo assim: o mundo tem um molde. O mundo tem uma forma. O mundo tem um padrão. E ele está querendo nos empurrar para este padrão. Ele está querendo nos prender a esta forma. Ele está querendo nos submeter a este molde. A todo custo. E o mundo não percebe que tem esse padrão. Por quê? E esse padrão é dado pelo diabo. Porque a Bíblia nos diz que o mundo está completamente sob a influência do diabo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Alguém sabe o que significa jazer? Jazer é estar deitado sobre. Quando a Bíblia nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno, a Bíblia está dizendo que o mundo inteiro está ninando no colo do diabo. Está completamente adormecido. Debaixo desta influência, debaixo deste molde, debaixo deste padrão. E o diabo, se tiver a oportunidade de nos colocar para dormir no colo dele, ele vai. Mas Cristo não nos chama para dormir, Cristo nos chama para o despertamento. Porque em Efésios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia nos diz: desperta, ó tu
que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. A palavra esclarecerá vem do grego epifáusco, e a palavra epifáusco significa resplandecer sobre, no sentido de que Cristo derramará sobre nós a sua luz, assim como o sol ilumina aquele que acabou de acordar. Cristo quer derramar a luz dele sobre nós, através do fogo do Espírito Santo. Ele quer derramar luz sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso caminho. Ele quer derramar a luz para que nós venhamos despertar, porque o mundo está querendo nos colocar no seu molde. O mundo está querendo nos colocar no seu molde. E ele faz isso através das mídias. Ele faz isso através do jornal. Ele faz isso através das séries de televisão. Esses dias até eu estava ouvindo uma coisa interessante. Se você se colocar numa terapia de grupo, completamente desorganizado, você entra nessa terapia de grupo, você tem uma sessão de 1 hora por semana, e você passa 1 ano, essa sessão de grupo vai te ajudar a mudar, vai ajudar a mudar a forma que você pensa as coisas? Você ouve ali e acolá? Ajuda. Pode até transformar sua visão de mundo. Por quê? Porque tudo que você recebe em doses homeopáticas tem mais facilidade de aceitação. Então, o mundo não coloca, apesar que hoje está muito escrachado, mas o mundo começou colocando de forma sutis, na televisão, na novela, no jornal. E aí, nós passamos a nossa vida em comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus, 30 minutos por dia. E a televisão, 4, 5 horas. O que vai nos influenciar mais? Aquilo que nos alimenta mais. Às vezes nós passamos a semana inteira, não ouvimos louvor em casa, não ouvimos uma pregação. Vimos a igreja só uma vez por semana. E aliás, vir à igreja, mesmo que todo dia, ainda nos colocaria em desvantagem, sabia? Porque são 2 horas na igreja, contra 22 com a influência do mundo. Dá para entender isso? Mas Cristo está nos chamando para o despertamento. E como nós podemos ser despertados? Como nós podemos sair desse ambiente de influência? Transformando-vos. Transformando-nos. E a palavra transformar aqui vem do grego metamorfo, que significa mudar de forma, transformar. Ser moldado por Deus. Em Jeremias capítulo 18, Jeremias desce à casa do oleiro para ver o oleiro trabalhar sobre as rodas. E Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu não posso fazer assim com a nação de Israel. Porque o vaso se quebra na mão do oleiro, ele torna a fazer. Deus não pode fazer assim conosco, nos moldar da maneira que Ele quer, e ainda que nós vimos nos quebrar, nos quebrando na mão dEle, Ele nos torna a fazer. Nós precisamos nos permitir ser moldados por Deus. E como o oleiro nos molda? Através da renovação da mente. Através da renovação da... E a nossa mente é renovada como? Um único ponto. Através da palavra. Através do aprendizado e através da prática da palavra. Então eu me proponho a aprender da palavra de Deus. E à medida em que eu aprendo a palavra de Deus, eu coloco ela em prática. E conforme isso vai passando, eu vou sendo renovado, eu vou tendo meu entendimento renovado na presença de Deus. A palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga todos os pensamentos e as intenções. Se a palavra julga todos os pensamentos e intenções, a palavra filtra aquilo que deve e aquilo que não deve ser. Como eu sei que caminho trilhar? Através da palavra. Como eu sei que a decisão tomar? Através da palavra. Como eu sei se isso ou aquilo é errado? Através da palavra.
E aliás, Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui estão as palavras que saíram diretamente da boca de Deus para o nosso coração. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Porque toda a escritura é divinamente inspirada, apta para repreender e para instruir em justiça. É a palavra, irmão. É a palavra. E o diabo todos os dias está lutando para minar o espaço da palavra. A gente vai em algumas igrejas e o louvor tomou o espaço da palavra. A gente vai em alguns lugares e a autoajuda tomou o espaço da palavra. E olhe para cá, ainda que eu passe 50 minutos ouvindo um pregador me dar burdoada, corrigindo a forma que eu vivo, ainda assim Deus está expressando o seu amor. E eu vou ter uma vida mais transformada ouvindo um pregador me descascar por 1 hora do que ouvir uma mensagem de um coach massagear o meu ego por 30 minutos. É a palavra, irmão. Aonde a nossa mente é renovada? Através dos princípios de Deus. E aonde estão os princípios de Deus? Na palavra. Como eu posso pôr em prática aquilo que eu não conheço? E como eu posso conhecer se eu não me proponho a aprender? Eu não me proponho a aprender. Como eu vou conhecer a vontade de Deus? Mas a Bíblia nos dá o resultado de eu me propor a aprender a palavra de Deus. Qual é o resultado? O resultado é que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em resumo, o que pode se dizer? Se entregue a Deus totalmente. E busque com todas as suas forças conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Porque o resto é consequência. Qual é a consequência? Experimentar a boa, perfeita e agradável. E há quem diga que a vontade de Deus é boa e perfeita, porque ela é agradável. Fica de pé, por gentileza. Deus está nos convidando para nós sermos esses inconformados. Para nós sermos esses inconformados. Porque muito se fala sobre ser inconformado nos dias de hoje. Mas ser inconformado não é cruzar os braços e bater o pé e falar eu não aceito. Ser inconformado é não viver o padrão mundano. Ser inconformado é se entregar totalmente a Deus. Ser inconformado é aprender da palavra de Deus. E Deus está nos chamando para sermos estes inconformados. E eu tenho 2 apelos aqui essa manhã. Oh Deus. Primeiro apelo, para você que quer se entregar por completo a Deus. Você ouviu essa mensagem e sabe que tem se entregado pela metade. Você sabe que podia se entregar mais a Deus. Mas tem se entregado pela metade. Esse é o momento de você vir à frente e receber a oração, e se entregar em oração. E dizer, Deus, eu estou aqui diante do seu altar. Para entregar ao Senhor tudo o que eu não tinha entregado até aqui. E o segundo apelo é para você que precisa ter a mente renovada. E quer aprender mais da palavra de Deus. E precisa que o Espírito de Deus desperte em você a força e o interesse para se dedicar mais à palavra do Senhor. Se você se encontra em um desses 2 grupos, ou do grupo que precisa se entregar por completo, ou no grupo que precisa renovar a sua mente, eu quero te convidar a vir aqui à frente porque eu quero orar com você. Se você quer e precisa, agora é o momento. Agora é a hora de você vir ao altar de Deus e dizer, Senhor, eu me entrego por completo. Senhor, até aqui eu me entreguei pela metade, mas hoje eu faço um compromisso de me entregar inteiro. Ou se você precisa da renovação da sua mente,
esse é o momento de vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se puder, apague as luzes e nós vamos orar. Vem aqui à frente. Esse é o momento. Esse é o momento. Uma pessoa já veio. Não tenham vergonha, porque aqui é o hospital de Deus. Você vem e Deus entrega remédio. Você vem e Deus te renova. Você que vai chegando, vai fazendo a sua oração. Se você precisa se entregar por completo a Deus, e começa a apresentar a Deus as áreas que você ainda não entregou e diz: Senhor, domina por completo. Você que precisa da renovação da sua mente, também diga: Senhor, me dá força, porque eu sei que eu preciso, mas a minha carne não quer. Confesse a Deus toda a verdade. Porque se há alguém que sonda e entende os nossos sentimentos, quem nós somos, aquilo que nós estamos passando, é Deus. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Se tem mais alguém para vir, vem à frente. Porque esse é o momento de nós orarmos. Esse é o momento de você entregar, e toda a entrega precisa ser feita diante do altar do Senhor. Venha. Os obreiros, se puderem, imponham as mãos. Nós vamos orar por essas pessoas aqui. Os pastores, intercessores, ministros. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está no seu lugar, que não precisa dessa oração, estenda as suas mãos para cá e comece a interceder pelos seus irmãos que estão aqui. Você não precisa da oração. Se você não veio aqui à frente é porque não precisa. E se você não precisa, você pode orar pelos seus irmãos que estão aqui. Então comece a interceder por essas pessoas. Comece a orar por essas pessoas. Comece a orar por estes irmãos e por essas irmãs. Porque o Espírito de Deus vai renovar. O Espírito de Deus vai tocar. O Espírito de Deus vai transformar. O Espírito de Deus vai levantar. E se alguém aí no meio da igreja ainda precisa receber dessa oração, vem à frente. Vem à frente, porque o Espírito de Deus está trabalhando. Tem lágrimas aqui na frente de sinceridade, de contrição diante da presença de Deus. Ore pedindo: Deus renova, Deus levanta, Deus fortalece. Vai orando, vai orando, vai orando. Oh Espírito Santo de Deus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Nós estamos orando por cada vida que veio aqui à frente, Senhor. E pedimos, Senhor, que a Tua mão, ó Deus, esteja estendida sobre estes irmãos. E seja estendida, Senhor, sobre esses homens e sobre essas mulheres. No nome santo de Jesus, Espírito de Deus, nós clamamos ao Teu nome, Senhor, porque o mundo está tentando nos moldar. O mundo está tentando nos colocar na forma. Mas hoje nós estamos nos levantando, Senhor, como inconformados diante de Ti. Não é um slogan, não é uma frase de efeito, não é uma palavra bonita, Senhor, bem enfeitada e bem arranjada. Não, Senhor, é um estilo de vida, é um modo de entrega ao Senhor. Nós não vamos ninar no colo do diabo, nós não vamos adormecer no colo de Satanás. Nós hoje estamos sendo despertados
despertados diante da presença do Senhor, despertados à oração, despertados à santidade, despertados à importância do culto, despertados, Senhor, ao poder de Deus e ao aprendizado da Tua palavra. Espírito de Deus, acende a chama de desejo pelo aprendizado da Tua palavra. Abre, Senhor, a porta da Tua palavra em nossos corações. Senhor Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, sopra do Teu vento sobre nós e começa a renovar. Esse é o momento de você que fala em línguas, abrir os teus lábios e falar em línguas. Esse é o momento de você que há muito tempo não sente a presença de Deus, abrir o seu coração e sentir a presença de Deus. Esse é o momento de você entregar mais do que letras de canções, mas fazer a tua oração de louvor e de adoração ao Senhor. Será que você tem algo para entregar? Será que você tem algo para derramar diante de Deus? Será que você pode deixar um pedaço de você essa manhã no altar do Senhor? Abre a tua alma. Você que há muito tempo não fala em línguas, abre a tua boca e fala em línguas e seja renovado. Você que não é batizado no Espírito Santo, comece a glorificar a Deus, porque essa é manhã de batismo no Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Preste atenção, põe as suas mãos sobre o seu coração. E agora você vai fazer a letra desta canção, deste hino, a sua oração. Enquanto você canta essa canção a Deus, se você sentir vontade de parar de cantar e falar em línguas, fale, porque através deste louvor Deus vai te renovar. Se você sentir vontade de começar a glorificar a Deus, glorifique. Se as lágrimas tomarem conta do seu olhar e você quiser só derramar as suas lágrimas diante de Deus, chore. Se você sentir vontade de sair do seu lugar e orar com alguém, ore com essa pessoa. Mas esse é o momento em que Deus vai renovar a sua igreja. Esse é o momento em que Deus vai tocar a sua igreja. Esse é o momento que o céu vai descer sobre nós. Então põe com a mão sobre o coração, cante ao Senhor, ore ao Senhor. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Agora levante as suas mãos e comece a adorar a Deus. O instrumental vai fazer só um fundo, mas agora é hora de você entregar algo a Deus. Agora é a hora de você entregar. Eu vou parar de falar, eu vou te dar alguns segundos para você fazer alguma coisa para Deus. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser pular, pule. Se você sentir vontade de correr, corra.